Você provavelmente já ouviu frases: minha vida é uma rotina, meu trabalho é uma rotina. Rotina é exatamente uma coisa que acontece rotineiramente, que acontece constantemente. Vamos entender melhor vendo um exemplo prático. Temos uma máquina de lavar roupa, mas vamos fazer de conta que essa máquina de lavar é a máquina mais difícil do mundo de usar. Para usar ela, nós temos que fazer o seguinte procedimento: aperta o botão azul, aperta o botão vermelho, gira a manivela, aperta o botão verde, aperta o botão vermelho. Em seguida, colocar a roupa dentro da máquina. Depois tem que apertar o botão azul, apertar o botão vermelho, girar a manivela, apertar o botão verde e, por fim, apertar o botão vermelho novamente. E assim a roupa vai começar a ser lavada. Viu só como é difícil? Ela é dificílima de usar mesmo. Mas se você olhar para o procedimento que é feito, você vai perceber uma coisa. Essa parte de cima que eu acabei de marcar é exatamente igual à parte de baixo. Sendo assim, podemos definir o conteúdo dessas duas marcações como rotinas. Ou melhor, na programação damos o nome de funções. E eu vou batizar essas funções como preparo. Não se preocupa com esse parênteses aí no final. Agora eu vou remover todo aquele monte de comandos e dizer para o cliente ou algoritmo: toda vez quando você precisar executar aquela quantidade de passos, execute a função preparo. O resultado disso é que nosso algoritmo agora vai ficar bem pequenininho e estaremos fazendo uma coisa super valorizada na programação: reuso de código, ao contrário de antes, que estávamos repetindo o código. O que nós vamos ver agora são as passagens de parâmetros, que basicamente se resumem a passar valores para dentro de alguma função. Por exemplo, temos aqui uma função chamada soma, só que vamos passar dois valores, a e b. A e b serão tratados como variáveis normais como as que você já conhece, mas por serem passados para a função, são batizados de parâmetros. Então essa função soma vai somar a mais b e armazenar o resultado disso em uma variável chamada resultado mesmo. E depois vai retornar o resultado para quem chamou a função. E daí, em alguma outra parte do código em que a gente precisasse realizar alguma soma de dois valores, bastaria chamar a função soma, passando os valores que gostaríamos de somar. E ele vai realizar todo o procedimento que definimos dentro da função. Simples assim. Mas tem um detalhe muito importante sobre função que você precisa saber, que é o fato de que na maioria das linguagens de programação, os parâmetros passados para a função e as variáveis que estão dentro da função serão escutadas apenas dentro da própria função, e não do lado de fora. Exemplo: se eu tentar utilizar a operação matemática a dividido por b, não vai funcionar, vai dar erro, porque a e b são variáveis que existem somente dentro da função soma. O mesmo vale para a variável resultado. Eu não posso, por exemplo, mostrar uma mensagem para o usuário utilizando a variável resultado lá da nossa função. Também não vai funcionar. Significa que nós podemos declarar uma variável aqui do lado de fora chamada resultado e armazenar o que retorna da função. Agora sim, podemos exibir uma mensagem para o usuário com a variável resultado. Então, para essa aula, era isso. Nós vimos sobre funções, que basicamente é o lugar onde podemos definir procedimentos e reutilizar em vários lugares diferentes, sem precisar repetir tanto o código. E também sobre passagens de parâmetros, e que eles são visíveis somente dentro do escopo de cada função.